E aí, super! Como priorizar a tarefa num dia que tu está todo programado, todo agendado, usa agenda, se planeja e de uma hora para outra acontece um problema. Acontece algo que tu não estava esperando, tu trabalha lá dentro de uma loja, tá tudo organizado no teu setor de mercearia, com os teus funcionários, com a tua equipe e de uma hora para outra chega um caminhão para descarregar. E o caminhão tem que sair rápido e vocês precisam usar toda a equipe para descarregar o caminhão e tu sabe que isso vai atrasar o resto das coisas. Como priorizar essa situação? Aonde que eu atuo primeiro? Como que eu atuo primeiro? É exatamente isso que eu vou te ajudar, porque eu sei que tu que é líder ou quer se tornar um líder, às vezes a gente fica confuso no que priorizar, e principalmente tu que é funcionário também. Quando você precisa fazer várias coisas e tu não sabe qual que é a mais importante, tu não consegue distinguir o que é mais importante. Eu desenhei aqui no Flip na realidade 4 passos para te seguir e poder alcançar o teu objetivo e conseguir priorizar as tuas tarefas, tá? É isso que eu vou te ajudar nesse vídeo. O primeiro passo é tu utilizar a regra de Pareto, a regra do 80-20. Rogério, o que é regra de Pareto, regra do 80-20? 20% dos teus esforços, do que tu faz, vão gerar 80% do teu resultado. Se hoje, por exemplo, tu analisar as vendas da tua loja, tu vai verificar, tu que trabalha em qualquer loja que for, tu vai fazer uma análise, por exemplo, e tu vai ver que 20% do total de itens que tu vende representam 80% da tua venda. 20% das tuas tarefas diárias também vão representar 80% do teu resultado. O que tu precisa fazer é só analisar quais são essas tarefas, quais são esses produtos, como eu te dei o exemplo da venda, que tu vai entender que é só 20% que vai resultar em 80% do teu resultado. Isso é a regra de Pareto, tá? Se tu não sabe o que é a regra de Pareto, dá um Google, que é bem importante. É uma metodologia, quem criou isso foi o Pareto, há muito tempo atrás, e todos os líderes deveriam saber. Se tu não sabe, dá um Google aí, estuda, que é importante. Por que usar a regra de Pareto para te organizar tuas prioridades? Sempre que tu tem uma agenda, você precisa deixar ela programada diariamente 20% do tempo que tu tem trabalhando naquele dia, que tu vai trabalhar naquele dia. Ou seja, se tu trabalha 8 horas por dia, 20% deste tempo vai ser destinado para tarefas que são fixas, que tu tem horário determinado, 20%. E 80% tu vai deixar flexível, ou seja, não são tarefas que eu preciso executar naquele dia, eu consigo reagendar se for possível. Por que isso? No varejo, principalmente, tu tem uma agenda muito justinha, vai acontecer os imprevistos, tu não vai conseguir seguir a agenda, tu vai se frustrar e vai chegar em casa pensando que não fez nada. E na realidade é porque tu botou muita coisa na agenda e por isso que tu não vai conseguir executar tudo, porque vai acontecer essas coisinhas ao longo do dia e tu vai ter que aprender a fazer prioridade. Então, primeiro ponto, usa a regra de Pareto para te organizar a tua agenda. 20% do tempo, tarefa fixa, e 80% deixa para as tarefas flexíveis. Aquilo que vai acontecer ao longo do dia, aí tu vai fazendo. Se der para adiantar, tu adianta, se não der, tu sabe que vai ter aquele tempo para fazer as outras coisas. Então aqui, ó, burocracia, não usa burocracia, tá? Sem burocracia aqui, tu tem que ser flexível, beleza? E o segundo ponto, Rogério, o que é isso que tu escreveu aí? Eu não estou conseguindo entender essa tua letra. Calma aí que eu vou te explicar. Primeiro, o segundo ponto, e é o que eu sempre falo em tudo que eu vou fazer, o mais importante do que executar uma tarefa é tu ter um método de execução. Porque se tu tem um método, depois que tu faz as coisas, tu consegue verificar o que tu fez e analisar onde tu acertou para te repetir e aonde tu errou para te melhorar e aonde tu acertou para te repetir. É um método, por isso que é importante ter método e não fazer as coisas por fazer. Sempre tem uma metodologia, usa a metodologia dos outros, adapta a tu e depois vai aperfeiçoando, sempre faz isso. Essa metodologia aqui é o método da matriz de Eisenhower. Eisenhower. Tá? Acho que se escreve assim, tá? Mas se tu pesquisar lá é matriz Eisenhower. Depois eu vou deixar aqui embaixo, tu vai conseguir até acessar. O que esse rapaz aqui, Eisenhower, pegou e criou há muito tempo atrás e por que ele criou essa matriz? Para você saber o que você prioriza, quais são as urgências, o que é mais importante.
Se tu tá perdido, tu não sabe o que fazer primeiro, o que tu vai fazer? Desenha uma matriz que nem essa num papel, uma seta, divide ela no meio, na horizontal e depois na vertical, e tu vai ter 4 quadrantes. O primeiro quadrante, a gente aqui nesse eixo aqui, você vai escrever não importante no primeiro quadrante e no segundo importante. Aqui em cima tu vai escrever não urgente e logo aqui do outro lado urgente. Feito isso, tu vai fazer uma análise das tarefas que tu tem que executar, verificando o que é importante e não urgente, o que é importante e urgente, o que é não importante e não urgente e o que é não importante e urgente. A partir disso, aí tu vai fazer o seguinte, eu já deixei uns papelzinhos prontos aqui para facilitar pra gente. Tudo que for importante, mas não é urgente, tudo que for importante não é urgente, peraí que eu peguei errado, você vai planejar. Tu planeja, ou seja, aquela tarefa que ela é importante, vou te dar um exemplo, treinar a tua equipe, é importante, mas não precisa fazer hoje, não é urgente, porque a equipe está bem, é só um treinamento de reciclagem. Tu não precisa fazer hoje, é importante, mas não é urgente, tu planeja, tu coloca na tua agenda e anota que dia que tu vai fazer. Aí tu vai planejar. Rotieri, e quando é importante e é urgente, você executa. O que é importante e urgente? É as crises que vão acontecer ao longo do dia que tu não está preparado. Resolver um problema com o cliente? É ligar para um cliente que teve um problema de uma encomenda? É atender um funcionário que teve um problema, seja lá um problema na loja ou teve um problema de saúde, que pode acontecer? É atender um cliente que foi reclamar e tu precisa dar atenção para ele? É descarregar o caminhão que chegou, porque a mercadoria é importante, o caminhão tem que ir logo para a loja, depois tu volta para abastecer, porque a tua loja já está abastecida. Então tu executa tudo que é importante e tudo que é urgente. E tudo que não é importante e não é urgente, tu vai eliminar do teu dia. O que não é importante e não é urgente? Fofoca, conversinha fiada, ficar mexendo no celular, ficar dando atenção para outros setores que tu não é responsável. Você precisa estar hiperfocado naquela tarefa que foi designado, se tu é funcionário, se tu é líder. Quais são as tarefas que tem que executar hoje? E como tu não está engessado, tu tem tempo para fazer as coisas, mas não é porque tu tem tempo que tu tem que ficar, matando o tempinho aí, tu tem que executar as coisas. Não é importante, não é urgente, tu elimina. Agora, não é importante, mas é urgente. Não é importante, mas é urgente. O que tu vai fazer? Vai delegar. O que tu delega? Tudo que é, no teu caso, líder. Tudo que é urgente, mas não é importante. O que é urgente e não é importante no teu dia a dia? Olha, não é importante eu fazer, porque eu posso delegar para outra pessoa. Verificar a precificação, ver se todos os preços são importantes. Eu posso delegar. É urgente isso. Precisa ser feito agora, logo. Mas não é importante eu estar fazendo. Telefonema é urgente, mas não precisa eu atender. Então eu posso delegar para outra pessoa que tem competência para executar isso. Delega algumas tarefas que são urgentes, mas não são importantes para aquela pessoa que tu já treinou. Aquela pessoa que está capacitada. O teu segundo, se tu for líder. Porque aí tu vai conseguir executar as tuas tarefas e vai conseguir realmente focar naquilo que importa. Beleza? Então essa aqui é a matriz de Eisenhower que funciona muito bem, tá? Fez o ponto 1, ponto 2, tu já pegou e classificou o que não é urgente, o que é urgente, o que é importante, o que não é importante. O que tu faz logo em seguida? Decidir e agir. Ou seja, se tu já entendeu o que realmente é importante, é urgente e que tu tem que resolver as coisas rápido, quais são as prioridades, tu vai decidir e vai agir. Tu não vai pegar e vai desenhar um documento e vai ficar pensando, amanhã eu faço. Tu decidiu o que tu vai delegar, tu decidiu o que tu vai executar, tu decidiu o que tu vai planejar, tu decidiu o que vai eliminar, decida e haja. Não fica
postergando as coisas. Líder age, ó, não reage. Você precisa agir logo. Não fica postergando as ações. Faça logo para não gerar mais atrito. Depois que tu decidiu e agiu, resolveu o problema, porque líder é resolvedor de problema, tu vai identificar a causa que gerou aquele problema que não estava planejado. Por exemplo, o cliente que veio reclamar. Se tu já identificou que ele é urgente e é importante, tu executou, tu decidiu e agiu, tu foi lá e resolveu, aí depois que tudo acalmou, tu vem para o quarto passo e tu vai identificar a causa daquele problema. Qual que foi a causa? A causa foi que a gente não colocou lá no nosso site do e-commerce que o limite de produtos da promoção era 15 unidades por cliente. A gente não botou, ele veio e reclamou porque ele comprou 20 e trancaram ele no caixa. Então, a causa é a falta de comunicação. A gente tem que organizar a comunicação lá quando a gente for planejar o e-commerce. O caminhão que chegou fora do horário, eu tive que descarregar ele. Ok, descarreguei porque era urgente, era importante, porque era uma mercadoria que era do encarte, porém, eu decidi agir logo, porque eu sabia que era importante, falei para a equipe lá, agora eu vou identificar a causa. A causa foi porque não teve um planejamento da logística. Então eu vou tentar falar com a logística para, pelo menos, quando tiver um caminhão que vai chegar atrasado, fora do horário, que eles me avisem 1 hora antes, ou me avisem pelo menos para me preparar a equipe, não chegar em cima do laço. Aí tu vai identificar a causa do problema e vai padronizar a solução. Por quê? Muitos problemas que tu identificar a causa do problema e padronizar a solução, quando ele acontecer de novo, tu já sabe qual o remédio que tu tem que dar para resolver esse problema. Beleza? Então, esse é um vídeo que eu quis gravar aqui para dizer para você como priorizar as possíveis situações, os problemas que podem acontecer no teu dia a dia, que tu não pode estar 100% planejadinho, porque vai acontecer e tu tem que estar preparado. Você seguindo esses 4 passos, usando a regra de Pareto, utilizando a matriz Eisenhower para pegar e selecionar quais são as tarefas que tem que executar primeiro, decidir e agir, não ficar postergando as coisas, identificar a causa do problema e padronizar, eu tenho certeza que vai ter menos estresse, tu vai se tornar cada vez um líder mais reconhecido e valorizado e a tua equipe vai olhar para ti e dizer, cara, tem que seguir o que esse rapaz está fazendo aí porque dá resultado e deixa a gente muito mais tranquilo. Beleza? Se gostou do vídeo, compartilha aí com mais pessoas, dá um joinha ou dá um dislike, um like ou um dislike, não importa, mas se movimenta, me diz aí o que tu tá achando desses conteúdos e comenta aqui embaixo que tipo de conteúdo que tu gostaria de receber e o que tu aprendeu que tu não sabia ainda que eu te passei nesse vídeo e agregou e tu vai aplicar hoje aí onde tu trabalha ou na empresa onde tu é líder, tá bom? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.